Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com alegria que retornamos mais uma vez a este canal para o estudo de um ponto da doutrina espírita. O estudo que nos cabe hoje é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 5, que é a parábola do mal rico. Eu não lerei integralmente essa passagem do Evangelho, mas recordemos que ela nos fala de um homem rico que se vestia de púrpura e linho, se tratava magnificamente todos os dias. Quer dizer, era um rico que ostentava a sua condição. E havia um pobre chamado Lázaro, que ficava deitado à porta da casa desse rico, com úlceras, com feridas, que os cães vinham lamber essas suas chagas. E ele gostaria muito que, se fosse possível, diminuir um pouquinho, mitigar a fome que ele tinha com migalhas que caíssem da mesa do rico. E aí aconteceu que, um pouco mais à frente, esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. O rico, quando estava naquela condição dos tormentos, do sofrimento, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão, e surpreendido, Lázaro estava junto dele. E ele fez uma rogativa, um pedido, para que Abraão deixasse Lázaro sair de lá, do lado dele, e descesse até próximo ao rico, que colocasse algumas gotas d'água, né, em sua boca para diminuir os seus sofrimentos, os seus tormentos. Abraão disse que isso não era possível, que havia uma distância muito grande entre eles e que nem quem estava no local do rico poderia ir até o lugar de Lázaro e nem Lázaro poderia ir até lá. E aí esse rico pede outra coisa a Abraão. Ele lembra que tem 5 irmãos, né? E pede que o, o Lázaro vá até a casa desses irmãos para alertá-los do perigo que eles estão passando, para que não ficassem no mesmo sofrimento do que ele. Abraão diz primeiro que Lázaro só teve males na vida, só conheceu o sofrimento, por isso ele agora está na consolação. E ele que é rico, que já recebeu na vida os bens que queria, só estava ali agora nos tormentos. E completou que não adiantaria nada enviar Lázaro até a casa de seus irmãos, porque os seus irmãos tinham, Moisés e os profetas tinham a lei. E se a lei, eles não escutavam essa lei, que essa lei não os transformava, não seria mesmo que mandasse alguém que tivesse morto ressuscitasse, que fosse até lá, que eles mudariam de comportamento. Há uma série de pontos nessa breve parábola, né, que podem nos trazer reflexões relevantes. A primeira delas é observarmos em que capítulo do Evangelho esse item se encontra. É no capítulo de que não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13, há algo que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. É como se tivéssemos dois caminhos possíveis. Num caminho tem um senhor pedindo para seguir por ali e outro senhor pedindo para ir pelo outro caminho. Que caminho que eu escolherei? O que seria servir a Deus? O que seria servir a Mamon? Ora, a gente sabe que, como encarnado, tem questões minhas, como espírito encarnado, que eu tenho que resolver por aqui, por estar no mundo terreno. Essa é a realidade, verdade. Tem uma série de responsabilidades das quais eu devo dar conta aqui, não só a mim mesmo, quanto aos próximos. Mas
Se a gente lembrar uma outra passagem do Evangelho, que o Mestre Jesus também dá uma orientação, é uma que começa com o olhar e os pássaros no céu, onde o Mestre nos fala uma orientação para que não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram o recurso. Acumulei tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Seguir a Deus é escolher o caminho em que o nosso coração busca acumular os tesouros do céu. Servir a Mamon é localizar o nosso coração na busca de acumular os tesouros da terra. Lembrando que Mamon, no aramaico, significa dinheiro ou riqueza. O nosso objetivo, o nosso coração precisa estar no caminho de adquirir mais virtudes e deixar os nossos comportamentos equivocados para trás. É lembrar que a experiência terrena é o meio, mas a evolução espiritual é o objetivo. Para nós, realmente, essa experiência terrena é composta de provas, expiações e missões. Sim, mas quando eu retornar daqui para o mundo espiritual, que tipo de tesouro eu vou levar comigo? Sem dúvida, apenas aqueles que adquiri servindo a Deus e não a Mamon. Retornando à parábola, temos três personagens principais: o rico, que não dizem nem o nome dele, o pobre, Lázaro, e Abraão, que representa, no caso, a lei e os profetas. Eu, de forma proposital, vou voltar a um ponto da parábola, onde Abraão fala para o rico: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. O que Abraão quis dizer com isso? Que o rico, só por ter sido rico, está nos tormentos, e que o Lázaro, por ter sido pobre, é que está na consolação? Será que é aí que se encontra esses destinos, céu ou inferno? Está no fato de ser rico ou ser pobre? Vamos parar um instante para atentar para o comportamento de cada um deles. Qual era a postura do rico mediante a presença de Lázaro, pobre, doente e faminto à sua porta? Ele ignorava o Lázaro. Ele tinha condição de ajudar o Lázaro? Tinha muita condição de ajudar o Lázaro. Ele tinha conhecimento, tinha ciência de que o Lázaro estava ali, deitado à sua porta. E não ligava para isso. E se voltamos mais um pouquinho anteriormente da parábola, logo no início dizem o quê? Que o rico se vestia de púrpura e linho, tratava magnificamente todos os dias. Então, ele era orgulhoso. A postura dele, não apenas perante Lázaro, mas também perante aos outros, era egoísta e orgulhosa. E o Lázaro? Lázaro era miserável, cheio de úlceras, sofreu muito. Era por isso que ele estava lá do lado de Abraão. O que a parábola nos indica sobre a postura de Lázaro, sobre a sua condição de extrema dificuldade? Muito estimaria poder mitigar a fome com algumas migalhas que caíssem da mesa do rico. O Lázaro estava revoltado com a situação. Ele ficava pensando na mesa do rico e queria: por que esse rico não me dá um prato cheio de comida, da melhor comida que ele tem? Ele devia me chamar para participar do banquete dele. Ele reclamava de alguma coisa? Ele pedia para nunca mais ter fome? E sobre as úlceras que os cães lambiam? Há ali alguma expressão de sentimento de injustiça?
Ah, uns com muito e eu aqui nessa situação tão degradante. Nada, absolutamente nada. Qual era a postura de Lázaro? Postura de humildade e resignação. Não é o cenário em que nos encontramos na nossa encarnação que definirá, na verdade, o que encontraremos no retorno à vida espiritual. Mas a postura perante essas situações, as escolhas que fazemos, como lidamos com aquelas situações. Vamos lembrar também as questões que Kardec fez no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Igualdade, que tem referência ao que nós estamos estudando aqui nesse momento. Há um item no Livro dos Espíritos que define sobre as provas da riqueza e da miséria. A questão 814. Por que que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Aí lá estou eu reagindo agora. Não, não escolhi nada, não, hein? Não foi, duvido que foi eu que escolhi estar nessa situação. A resposta dos espíritos é muito clara. E Kardec continua no tema, perguntando qual das duas provas é a mais terrível para o homem: a da desgraça ou a da riqueza? Vejam que a palavra aí é colocada como a desgraça, né? O sentimento de extrema dificuldade, da onde não se vê realmente saída. Os espíritos respondem que tanto uma quanto a outra são difíceis, porque a miséria ela provoca as queixas contra a providência divina. Lázaro tinha essa postura como pobre? Não. E os espíritos continuam: a riqueza incita a todos os excessos. O rico da parábola era orgulhoso, indiferente com as dificuldades alheias. E nós, se pararmos um pouco para refletirmos com sinceridade, intimamente com nós mesmos, algumas das nossas más tendências, nós não damos vazão a elas, porque muitas vezes não nos encontramos na oportunidade dessas situações. E algumas delas, ter a abundância de recurso material, nos facilitaria estar nessa condição, nessa experiência que poderia dar-nos vazão ao que pior ainda trazemos em nós. Mas Kardec insiste: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Os espíritos falam que sim, mas é justamente o que eles nem sempre fazem. A grande parte torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, as suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Quantas situações nós já tivemos relatos, notícias, de repente algumas situações próximas a nós, onde percebemos essa necessidade de que quanto mais tem, mais precisa ter, que nunca está saciado em relação aos bens materiais que possui. E dizem muitas vezes que, em verdade, não é para mim. É, na verdade, estou pensando no meu neto, pensando no meu bisneto. E nós sabemos que, olhando com sinceridade, intimamente, esse que tem esse comportamento, ele sabe que isso não é verdade. Comentário de Kardec a essas questões também é interessante, porque ele fala que a alta posição do homem nesse mundo e ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça.
porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. E aí é que está o direcionamento da sequência da vida daquele rico da parábola. Ele tinha os meios, mas ele usava para propagar o bem, auxiliar os outros? Não. Ele era apegado àqueles bens materiais e Deus, no comentário de Kardec, ele experimenta o pobre pela resignação. E o rico, por os bens, o que ele faz com esses bens e com esse poder? Então, quando Jesus disse, dentro das traduções que costumamos encontrar, que em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É que por causa da nossa condição de evolução espiritual ainda, tão ligada à questão material, e ainda temos uma condição ainda considerável de orgulho e de egoísmo, a prova da riqueza nos aproxima muitas vezes do uso equivocado. Da mesma forma que, para a grande maioria de nós, a prova da pobreza, da miséria, da desgraça, ela nos aproxima de uma postura de indignação, de questionamentos em relação ao amor do Pai. Onde está a providência divina que não aparece nesse momento para me auxiliar? Então, realmente são reflexões extremamente relevantes, partindo dessa parábola, né, do mal rico e do Lázaro. Não é à toa que a parábola é a parábola do mal rico e Lázaro. Não é a parábola do rico, porque existem também exemplos, nós sabemos, né, daqueles que fazem um bom uso dos bens materiais que possuem. Outro ponto bastante interessante que fala Abraão para o rico, que os irmãos deles têm Moisés e os profetas, então que os escutem. O que o Abraão está dizendo? Que havia para esses irmãos do rico e para o rico também material de esclarecimento suficiente sobre a verdade, orientações de como eles deviam se comportar. Já tinham ao seu alcance esses esclarecimentos, só que não aplicavam a si mesmos. Não se tornaram mais caridosos, generosos, não tinham diminuído seu orgulho, seu egoísmo, continuavam se achando superiores, não tinham compaixão dos menos favorecidos. Não era por falta de esclarecimento. E aí eu paro para pensar aqui, e aí confesso que fiquei um tanto quanto preocupado. Os irmãos do rico e o rico tinham ao seu alcance qual o esclarecimento? O esclarecimento da primeira revelação. E nós, que temos como acréscimo o da segunda, que são ensinamentos do Evangelho de Jesus, e ainda acessamos a terceira, que é o acréscimo do esclarecimento do olhar do Consolador prometido, que vem deixar mais clara, mais evidente, mais direta ainda os ensinamentos de Jesus, tanto das parábolas, como disse o próprio Mestre, quando nos fala do Consolador prometido, vem relembrar aquilo que foi ensinado lá no início, separando o que, ao longo do tempo, com a atuação da humanidade terrena, foi se redirecionando os ensinamentos, colocando um pouco a mão humana
de acordo com alguns interesses dos poderes estabelecidos na humanidade ao longo do tempo. E tem na obra Pão Nosso, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, lição 116, exatamente o versículo destacado que é comentado por Emmanuel é esse. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Então, o Emmanuel começa ali sinalizando que a resposta de Abraão ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum, que inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem libertar-se dos laços egoísticos do modo de ver, do modo de ouvir, redirecionam aqui aos seus interesses pessoais, muitas vezes essenciais, no sentido que motivaram eles se aproximarem daquele esclarecimento. E coloca também, Emmanuel, de maneira muito direta, de que essas questões fazem com que nós, ao lermos determinada passagem do Evangelho, a gente não bebe naquela fonte direto do jeito que ela é, não, sabe? Eu vou falar por mim. Tem determinadas passagens do Evangelho que estão lá, cristalinas, mas eu fico colocando uns, sabe? Ah, mas será que, no caso daquela situação tal, 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 eu tento interpretá-las de uma maneira que o meu orgulho, o meu egoísmo, ou minha vaidade, ou qualquer uma das minhas imperfeições morais, ainda não aceitam. Sabe aquela história de perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa? Ah, não é possível que seja todas as ofensas, que isso vale para qualquer ofensa. Daquela vez eu estava certo, o outro não escutou o que eu falei, não concordou. A insistência dele me ofendeu, claro, imperdoável. Aquela outra eu perdoo, mas se fizerem isso para mim, mais aquilo, além de não sei o quê, tal favor para mim, eu o perdoo. Ali, no ensinamento, é perdoar 70 vezes cada ofensa, ponto. Né? Cada ofensa que porventura venha em tal situação, esse tipo de ofensa, você pode comportar-se de maneira diferente? Não, não tem. E aquela, amai os vossos inimigos. Eu não quero nem falar dessa. Vamos seguir adiante no nosso estudo, porque essa, então, é muito complicada ainda para mim. Para mim. E mais adiante, nessa mesma lição da obra do Pão Nosso, referente à parábola do mal rico, Emmanuel conta uma situação bem específica, ligadas a alguns que se aproximam da doutrina espírita, tendo como condição, olha, é diferente de se aproximar-se buscando consolação, buscando elementos de resignação, mas buscando aproximar-se da doutrina espírita com uma condição. E o que Emmanuel fala é que de que alguns se aproximam, né, da doutrina espírita por causa da perda de um ente querido. Olha, isso é mais do que natural. Todos nós que já perdemos algum amor nosso nessa caminhada dessa encarnação, em alguns momentos, muitas vezes vários momentos, nós gostaríamos muito de receber, sim, uma mensagem que viesse desse nosso amor, dizendo: oi, está tudo bem, está tranquilo por aqui. Nós temos isso em algumas situações motivados pela saudade. Só que nós não colocamos nisso uma condição de eu vou me aproximar da doutrina espírita para obter uma mensagem. Caso eu não receba essa mensagem, vou dar até um prazo. Estou aproximando da doutrina espírita. Se em 6 meses não chegar a comunicação,
do meu ente querido, que já desencarnou. Eu não acredito nessa parada, é tudo mentira, são todos mistificadores. Vou sair espalhando por aí que esse negócio de doutrina é uma mentira. Muitos se aproximam das revelações espirituais, do apoio que buscam além da vida material. Em diversos templos religiosos de diversos formatos. Mas quantos, caminhando por esses templos durante certo tempo, se eles sentem-se ofendidos por alguma razão naquele ambiente, muitos se afastam. E não só se afastam, às vezes, daquele templo, daquela liderança religiosa, mas muitas vezes fecham-se à aproximação com o que está além da matéria. E isso motivado pelo quê? Por não terem conseguido perdoar uma determinada condição ou situação, porque se sentiram ofendidos. Outros que estavam tão engajados ali naquele ambiente, buscando contribuir, mas em certo momento sugeriram uma mudança, uma melhoria em alguma situação da tarefa que participam e receberam um não, não é momento para isso. Mais na frente nós podemos pensar nessa alteração. Ou essa situação que você colocou, eu agradeço a sua contribuição. Eu sei que você está fazendo, buscando ajudar-nos aqui na equipe, na tarefa, mas por causa disso, disso e disso, aqui nós não trabalhamos dessa forma. Então, vamos continuar trabalhando dessa forma aqui. E essa pessoa se distancia. E o problema não é se distanciar daquela tarefa, ou daquele templo, daquela religião, ou daquela casa espírita, trazendo mais próximo ao nosso contexto. É porque muitas vezes há uma ruptura da busca dessa conexão, de estar próximo dessas experiências. Por isso é tão relevante a oportunidade de convivermos num ambiente preparado com tanta amorosidade para nós, para que ali vivenciemos essas experiências, tentando ali nos transformarmos nessa capacidade maior da indulgência, da compaixão, da tolerância, da paciência, que são virtudes que todos nós precisamos obter. E seja numa encarnação, na prova da riqueza ou na prova da miséria, são oportunidades que, em algum momento da nossa trajetória, nós seremos, sim, colocados naquela situação, para vermos como aplicaremos isso dentro da nossa realidade. Porque, para nós, nós estamos encarnados nesse momento, certo? Alguém que esteja aqui nos ouvindo, que pode não ter muito contato com a doutrina espírita ainda, mas aqueles que já estudam, já tiveram contato um pouco mais aprofundado com os esclarecimentos doutrinários, alguém aqui duvida da continuidade da vida após a morte? Duvida da multiplicidade das existências? Duvida da comunicação entre encarnados e desencarnados? Não. A gente existe céu e existe inferno? Nós sabemos que não. Mas por alguma razão, faz parte do Pentateuco da doutrina espírita uma obra exatamente chamada o céu e o inferno. Porque aqueles esclarecimentos ali são de extrema importância para todos nós. Tem certas situações, conversando com alguns companheiros do movimento espírita, tem certas conversas que às vezes eu acho que o espírita trocou inferno por umbral e céu por nosso lar. E não é isso.
Quando Jesus nos alerta sobre o desprendimento dos bens materiais, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração, mostrando, na verdade, como já tivemos a oportunidade de sugerirmos como reflexão aqui, o que importa é a conduta. Eu gostaria de trazer para compartilhar com vocês duas pequenas passagens da obra O Céu e o Inferno. Uma está na parte dos espíritos felizes, né, que é a situação de um espírito chamado a Condessa Paula. Vamos ver aqui quem é a Condessa Paula. A Condessa Paula era bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Ela era também modelo de qualidades intelectuais e morais. Ela tinha uma beneficência inesgotável. Mas nessa beneficência, exercida com a caridade do coração, que não por amor de vanglórias, quer dizer, não queria se vangloriar, não queria aparecer com aquilo. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunha os infelizes que ela assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, aqueles secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. E ainda dizem, nessa mesma parte do Céu e Inferno, que ela, pela posição social que tinha e pelos valores nos quais ela tinha acesso para resolver algumas coisas, a postura dela era de não desperdiçar, economizar os recursos. Por quê? Ela usava esses recursos que economizava, dando conta das suas responsabilidades da vida terrena, que ela utilizava no socorro material aos necessitados, aos que viviam em condição de muita dificuldade material. E ela também é um exemplo que levava a caridade material, mas também a caridade moral. Quando essa Paula era rica, era. Parece com o rico da parábola? Não. O que caracteriza os dois é uma posição social de relevância e uma abundância de recursos materiais. Ela era rica, rica e com poder, como Kardec, no comentário, fala da riqueza e do poder que essa abundância de bem material e a posição social dão àquele espírito encarnado naquela condição, como ela se comportava. E agora vamos ver a situação de um outro espírito que se encontra no céu e inferno, na parte dos espíritos sofredores. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular. Faleceu em tal lugar, em tal hora, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Ele, em tempo, fora locador de uma inquilina que, mais tarde, esquecera-se completamente daquela situação. E aí, em 1862, a filha dessa antiga inquilina do senhor François Riquier começa a ter diversos ataques de epilepsia e é levada a uma reunião da Sociedade de Paris, Sociedade Espírita de Paris, para ver o que podia acontecer ali de auxiliá-la naquela situação. E aí, sem ser evocado, aparece esse espírito. E as pessoas da reunião perguntaram para ele o que pretende de nós. Aí o senhor François disse o seguinte: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem, venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem, desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei o que me faça justiça, já que a mim não ouvem e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário e guardaram-me o código. Por que não querem restituir?
acharão que foi mal ganho, vejam a condição desse espírito no seu retorno à vida espiritual. Ele reclama que estão dividindo os bens que pertencem a ele. É a posse do bem material, o apego ao bem material. Então, são situações, né, que realmente são importantes para a nossa reflexão. Encontraremos no céu e inferno, e eu espero que vocês se motivem a buscar ali exemplos daqueles que passaram por dificuldades sérias, materiais, de dores, de sofrimentos, vidas muito difíceis pelo olhar terreno, alguns que se encontram entre os espíritos felizes e outros nos espíritos sofredores. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos continuar a nossa caminhada, dando os passos que já conseguimos dar na direção de Jesus. Como é que nós podemos fazer isso? Que nós tomemos a bandeira da doutrina espírita como a nossa. Fora da caridade, não há salvação. E se em alguma situação ficarmos assim meio em dúvida de como devemos nos aproximar do Pai, eu finalizo compartilhando com vocês uma frase de Emmanuel na obra Ponte Viva. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Muita paz a todos.